caminhando na presença de Deus. Hoje nós vamos estar vendo o nosso quarto ponto, que é o seguinte: estar ciente da presença de Deus significa que vemos tudo através de reconhecer sua presença contínua conosco. O que significa isso? Significa que nós precisamos reconhecer ou ter ciência de que Deus está ao nosso redor e que as coisas que acontecem ao nosso redor, Deus tem a ciência, Ele sabe o que está acontecendo. A palavra de Deus diz que nem uma folha cai de uma árvore sem que Ele não tenha ciência, sem que Ele não saiba. E para exemplificar isso, meu irmão, eu quero trazer para você aqui uma história de um dos hinos mais conhecidos da igreja nos dias de hoje. O nome do hino é Sou Feliz. Então vamos a essa história. Dia 9 de outubro de 1871, aconteceu um dos maiores incêndios da história dos Estados Unidos. Horatio teve uma grande perca financeira, mas mesmo assim ele e sua esposa ajudaram muitas pessoas por 2 anos. Horatio era amigo do grande evangelista D.L. Moody e em 1873 ele e sua esposa decidiram ir até a Europa, onde iriam encontrar D.L. Moody. Toda a família viajou para Nova York para então pegar o navio, mas um compromisso no último momento impediu que ele viajasse. Então ele enviou a sua esposa e suas 4 filhas na frente. Ele iria encontrá-las mais tarde. Então, no final de novembro de 1873, o navio partiu para a Europa com a Ana e as 4 filhas do casal. E Horatio voltou para Chicago. Então aconteceu uma tragédia. Na madrugada de 22 de novembro de 1873, no Atlântico Norte, o navio em que a família de Horatio estava se chocou com outro navio inglês e afundou em apenas 12 minutos. 226 pessoas morreram, incluindo as 4 filhas de Horatio. Somente 90 sobreviveram, entre elas a esposa Ana. Logo que chegou a um lugar seguro, ela enviou um bilhete para seu marido com uma triste mensagem: salva, porém só, o que devo fazer. Imediatamente, Horatio pegou um navio e foi ao encontro dela. Em um momento de sua viagem, Spafford foi avisado que estava passando perto do local onde suas filhas haviam morrido e se sentiu profundamente comovido. Então ele voltou para sua cabine e começou a escrever: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. João 14, 27 diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não é fácil. Eu não consigo nem imaginar o que esse casal passou ao se deparar com uma situação tão trágica como a perca dessas 4 filhas. Irmãos, nós estamos vivendo numa época muito semelhante, onde entes queridos, tias, mães, pais, filhos, avós estão morrendo sem dizer adeus. Em 2 Coríntios 4, de 8 a 10, que diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Aqui Paulo está dizendo, fazendo um contraste: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. De fato, a pressão que existe sobre nós é tremenda. Eu passei 22 dias no hospital com Covid e senti isso na pele. Você talvez esteja assistindo esse vídeo e você também passou por isso, ou você talvez perdeu um ente querido na sua família e essa pressão é tremenda. Mas não fique desanimado, porque a palavra de Deus ensina que Deus está conosco. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Enquanto eu estive no hospital, um dos pontos mais altos que eu vi lá era o desespero.
Mas nós confiamos num Deus que nos ensina que nós podemos confiar nele mesmo em meio à tragédia. Somos perseguidos, mas não abandonados. Ficamos abatidos, mas não destruídos. Se formos ler um pouquinho antes e depois dessa passagem, Paulo fala um pouquinho sobre o corpo, sobre o corpo ficando fraco dia após dia. Mas enquanto ele fica fraco, o nosso espírito fortalece. Eu quero ler mais um versículo para você, para nós terminarmos hoje. E esse versículo se encontra em Romanos 12, 12. Alegrem-se em nossa esperança. Sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Irmãos, aqui nós encontramos a nossa responsabilidade. E Paulo fala, a primeira coisa, alegrem-se em nossa esperança. Qual a esperança? É que nós estamos aqui de passagem nesta terra. Estamos aqui apenas de passagem. Este não é o nosso lar. Eu costumo dizer essa frase, não se acostume com o seu sofá, não se acostume com aqui, porque aqui não é o seu lar. Sejam pacientes nesses momentos, sejam pacientes. E por último, não parem de orar. Nós precisamos continuamente orar e buscar a presença de Deus. Você quer caminhar na presença de Deus? Então reconheça que tudo que acontece ao nosso redor, Ele tem ciência e você também deve ter ciência que Ele sabe disso. Deus abençoe a sua vida e até amanhã.